Muito bem, meus irmãos e amigos, vamos meditar no Salmo 104. É um salmo grande comparado com os salmos que têm menos de 10 versículos. Esse tem 35 versículos. Mas também ele é grandioso na sua descrição, porque ele faz uma analogia, faz, na verdade, um paralelo, corrigindo o termo, com a criação. O capítulo 1 de Gênesis, onde nós encontramos com riqueza de detalhes a descrição dos 6 dias da criação, o Salmo 104 também, guardado as devidas proporções, tem toda a descrição dessa narrativa, só que de uma forma muito poética e também como é uma canção, de uma maneira muito interessante. Mas outra coisa que também devemos considerar no Salmo 104 é que a autoria dele, alguns dizem que é uma sequência, seria quase que uma extensão ou continuidade do Salmo 103. Já que o Salmo 103 foi escrito por Davi, supõe-se, obviamente, que o Salmo 104 também tem a sua autoria. Mas é importante nós aprendermos algumas verdades presentes nesse salmo. E o Salmo 104 começa com a seguinte declaração: bendiga o Senhor a minha alma. É interessante, o Salmo 103 começa e termina com esta frase. E é com esta mesma frase que começa o Salmo 104. Bendiga o Senhor a minha alma. Enquanto que no Salmo 103, Davi escreveu algumas razões sobre a sua própria vida, o que Deus fizera na vida dele, o que Deus tinha feito na vida dele, o que o levou realmente a louvar, adorar o Senhor, descrevendo depois o que Deus faz na vida de todas as pessoas. Aqui, de uma forma ampla e mais abrangente, Davi descreve realmente o poder, a ação de Deus na criação, na manutenção e no sustento e provisão para com tudo aquilo que é a sua criação. Diz aqui no verso 1 ainda: ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Ou seja, Davi faz um esforço muito grande para, falando a respeito de Deus, ou melhor, dirigindo-se a Deus, ele faz um esforço para descrever a grandiosidade e a majestade do Senhor. E ele diz assim no verso 2: envolto em luz como uma veste, ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Deus é tão grandioso que ele faz da criação, que é um espanto para nós, algo tão pequeno. Isso mesmo, os céus e a terra são algo grandiosíssimos para o homem que habita a terra. Haja vista que as distâncias entre os planetas, as distâncias entre as galáxias são tão grandes que foi preciso criar uma nova maneira de medir essa distância. E aí surgiu o conhecido ano-luz. E o que é o ano-luz? Você sabe muito bem, mas vou aqui lembrar. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Isso mesmo, 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Não há nada mais rápido do que a luz. Quando se fala de ano-luz, é a distância que a luz percorre durante um ano. Ora, se em um segundo ela percorre 300 mil quilômetros, qual é a distância que ela percorreria durante um ano? É 10 elevado a não sei quanta da potência. Por quê? É algo astronômico. Por isso é que, para medir a distância entre as galáxias, entre as constelações, então
usa-se ano-luz. Pois bem, embora seja algo tão grandioso aos nossos olhos, o universo é pequeno diante da grandeza do poder de Deus. É maravilhoso, é espantoso. Diz aqui no verso 3: E põe sobre as águas dos céus as vigas dos teus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga sobre ou nas asas do vento. Eu vou repetir. E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Ou seja, aqui tem uma expressão que é muito interessante. E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Realmente, as nuvens não são outra coisa que não vapor d'água. E antes que você imagine qualquer outra coisa, Deus sustenta tudo, mas Ele está sobre todas as coisas. Ele é aquele que está acima dos limites que a própria criação tem. Deus criou tudo, mas Ele não está limitado à criação e Ele usa a criação para manifestar o seu poder. Aqui no verso 4, faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos, falando sobre as ações da natureza, ventos, trovões. É algo maravilhoso, é espantoso realmente o agir de Deus na natureza. E isso tudo fez Davi parar para refletir, para considerar, para realmente reconhecer e agradecer a Deus pela sua majestade, pelo seu poder. Continua aqui no versículo 5. Firmar-te a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as correntes do abismo a cobriste como se fosse uma veste. As suas águas subiram acima dos montes. Falando aqui sobre, naturalmente, o dilúvio. Quando Deus mandou o dilúvio, se você ler o Gênesis capítulo 6, você vai observar que naquela época as montanhas mais altas foram cobertas pelas águas. Por quê? Porque Deus detém todo o poder. E é interessante porque nos versos anteriores, Davi escreveu dizendo que Deus mantém as águas nos céus. E aqui tanto pode se referir às nuvens, como também à descrição de Gênesis capítulo 6, que quando antes do dilúvio acontecer, havia águas sobre o firmamento e águas nas profundezas da terra. E quando houve o dilúvio, diz lá no capítulo 7 de Gênesis, que Deus abriu as comportas dos céus, de modo que choveu torrencialmente e romperam-se as águas subterrâneas. Então caiu água do céu, mas também subiu água das profundezas da terra, de modo que o volume de água que cobriu a terra foi extraordinariamente grandioso e num único evento que nunca mais se repetiu e que jamais se repetirá. Davi, portanto, exalta ao Senhor pelo seu poder criador. Aqui no versículo 7 diz assim: diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão, subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que tu lhes signaste. Interessante, é interessante como as águas aqui são muito bem lembradas por Davi. Por quê, meus queridos? As águas, sejam elas caindo torrencialmente, sejam elas subindo sobre a face da terra, ou correndo veloz como rios que não podem ser contidos, ou mares que se levantam pelas suas ondas, as águas assustam quando elas se movimentam de modo, digamos, incontrolável. E isso gera pavor. Quem pode controlar um mar revolto? Quem pode controlar um rio que corre veloz em alto volume? Quem pode controlar uma tempestade que cai torrencialmente? Ninguém, a não ser o Senhor.
E então Davi reconhece o poder do Senhor, que tem toda a condição para controlar a natureza e comandá-la, fazendo com que a natureza cumpra os seus propósitos. A gente pode ficar assustado com muita coisa, a gente pode ter medo de muita coisa, mas a gente pode confiar em Deus e depender dele, porque ele é o que controla todas as coisas. Ainda diz aqui no versículo 9 algo muito interessante: estabeleceste um limite que não pode ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Novamente, falando aqui sobre o dilúvio. Quando houve o dilúvio e choveu por 40 dias e 40 noites consecutivos, ou seja, durante 40 dias contínuos, choveu torrencialmente, de modo que esse volume de água cobriu toda a terra. Mas após alguns dias, na verdade, Noé e a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras, ficaram mais de um ano dentro da arca. E quando saíram, as águas tinham baixado. Você sabe muito bem, Noé lançou primeiro uma ave, depois outra ave, lançou um corvo, o corvo voltou, lançou uma pomba, a pomba voltou, depois ele lançou novamente a pomba, ela voltou, e pela terceira vez, ou na segunda vez, ela trouxe um ramo de oliveira, e na terceira vez ela não voltou, porque as águas já tinham secado e a terra estava produzindo novamente plantas, árvores frutíferas como a oliveira. Pois bem, a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Noé. Quando Noé saiu da arca, Deus disse: olhe para esse arco-íris. Ele é um testemunho da minha aliança que eu faço com a humanidade. Nunca mais haverá dilúvio. Nunca mais as águas chegarão a esse nível que chegaram nesse dilúvio. Ou seja, Deus havia prometido que as águas não iriam ultrapassar o seu limite. E realmente Davi aqui aponta esse poder que Deus tem para comandar a natureza. Continua aqui no versículo 10. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correntes as águas correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. E aí diz mais: as aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. É interessante. Ele fala no início das águas como algo destruidor, como algo terrível, mas aí Davi fala do poder de Deus para dar limites às águas. E agora Davi fala das águas como meio de Deus prover o sustento e condições de vida para os animais, dentre eles as aves. Que coisa! O que pode nos assustar, Deus controla. E quando temos falta de algo, Deus provê. E as águas, portanto, estão sujeitas a Deus e Deus cumpre o seu propósito. Aqui, portanto, as águas dão essa expressão do sustento de Deus, do controle de Deus para promover a vida através das águas, como está no verso 12. No verso 13 diz assim: dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. Deus está lá nos céus. Um lugar inacessível a qualquer ser humano na condição física, corporativa como nós estamos. Mas Deus, do seu trono de glória, comanda a terra e dá ordem para que toda a sua criação cumpra os seus propósitos, como as águas que realmente dão condições para a subsistência. É interessante, o planeta Terra tem 70% de água e o nosso corpo 70% de água em média. E isso prova como a água é importante para a vida. E Jesus disse para a mulher samaritana:
Eu sou a água viva. Eu sou aquele que dá condições de vida. É interessante isso. Diz aqui no versículo 14 do Salmo 104. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. É Deus que cuida da natureza. É Deus que dá para as condições para que haja vida sobre a face da terra. Ninguém realmente pode dizer que não depende de Deus. Deus dá o alimento, Deus dá a água, Deus dá o ar. Você depende de Deus. Eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Por isso é que o Salmo 104 exalta o Senhor, porque através da criação ele mostra o seu amor. Interessante que continua no verso 15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Vinho, azeite e o pão são questões básicas. Os hebreus davam valor ao trigo por causa do pão, davam valor à videira por causa do vinho e dava atenção à oliveira por causa do azeite. Então Deus provê os alimentos, Deus provê as árvores para que o homem, com inteligência e sabedoria dadas por Deus, ele faça uso da natureza para o seu próprio bem. Mas olha só que coisa muito interessante. Deus dá as coisas para o bem do homem, mas o homem, por causa do seu pecado, usa estas coisas para o seu próprio fim e para trazer prejuízo a outras pessoas. Realmente, Deus dá as condições. Agora, saber utilizá-las e com o propósito certo, somente aquele que busca ao Senhor de todo o coração. Deus deu a você trabalho, Deus deu a você estudos, Deus dá a você uma família, Deus dá a você condições, mas que você seja sábio em usar tudo isso para a glória do Senhor, abençoando outras pessoas e sendo bênção nas mãos do Senhor. É interessante o verso 16 do Salmo 104. As árvores do Senhor são bem regadas, e os cedros do Líbano que ele plantou, nela os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Você já pôde observar como Davi está falando de coisas do cotidiano, fala de coisas do dia a dia, ele olha para a natureza, ele observa as coisas que ocorrem na natureza, a ação, o movimento das águas, o ciclo das águas, como os animais agem, como as aves se comportam, como o homem no seu trabalho, na sua lida do plantio, da colheita, da provisão, na produção de alimentos, ele vê cada detalhe da criação e cada bênção que Deus dá e ele reconhece e glorifica o Senhor. Você pode ter passado um dia difícil ontem, mas hoje glorifica o Senhor. Você pode ter passado por muitas dificuldades, mas glorifique o Senhor. Até nas pequenas coisas, reconheça a grandeza de Deus. Aqui diz no verso 17, nelas, falando das árvores, nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. E ele completa no verso 18, os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Que coisa interessante, cada animal com a sua dinâmica, com o seu modo de vida, o seu lugar de atuação, o seu espaço de ação, cada detalhe. Davi apresenta, olhando para a natureza, a gratidão a Deus por tudo que ele fez. No verso 19 ele diz o seguinte, ele fez a lua para marcar estações e o sol sabe quando deve se pôr. E aqui é mais uma indicação desse paralelo da descrição do Salmo 104 quanto à criação e Gênesis capítulo 1. No quarto dia de Gênesis capítulo 1, sobre os dias da criação,
No quarto dia, Deus disse que apareçam os luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e que apareçam as estrelas. E eles farão separação ou com distinção entre as estações, dias, meses e anos. Ou seja, Deus colocou o sol, a lua e as estrelas como cronômetros da Terra. Isso mesmo, é através da lua e do sol e das estrelas que a humanidade é capaz de avaliar a passagem do tempo. Que coisa maravilhosa, como Deus é sábio. Diz aqui no versos 20, trazes trevas e cai a noite, quando os animais da terra ou da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Até os animais irracionais dependem de Deus. Embora os animais, por serem irracionais, agem por instinto, mas Deus não abandona a sua criação. Jesus disse que até os pardais são realmente contemplados pelo cuidado de Deus. Não cai um pardal sem que Deus realmente, não morre um pardal sem que Deus permita. Que coisa interessante. Nos mínimos detalhes, Davi estava reconhecendo a grandeza do poder de Deus e a sua provisão. Diz mais ainda, que coisa maravilhosa. Aqui no verso 22. Mas o Senhor, ou mais ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Ou seja, o texto está falando que os animais dependem de Deus. Os animais não plantam, os animais não colhem, os animais não planejam, não fazem agenda para o que vão comer daqui a 15, 20 dias ou no próximo mês. Eles dependem de Deus. Mas aí, comparado o homem com os animais, ele diz aqui no versículo 23, quando então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Ou seja, os animais têm o seu modo de vida dado por Deus. E ao homem, Deus deu a responsabilidade de cuidar. Se você ler Gênesis capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que Deus deu ordem ao homem para que o homem cultivasse a terra e da terra tirasse o alimento para si, para a sua família. Que coisa interessante. E aqui Davi realmente reconhece esse cuidado de Deus e essa instrução de Deus para o homem ter a sua subsistência. Agora, interessante, comparada a toda a criação com o agir de Deus, o que Davi fala? Verso 24. Quanto às tuas obras, Senhor, fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Davi reconhece que tudo que existe foi feito por Deus. E ele também reconhece que tudo que foi feito foi bem feito por Deus. Se você ler Gênesis capítulo 1, verso 31, você vai ver que esta palavra de Davi corrobora com a palavra de Moisés em Gênesis 1, 31. E viu Deus que era tudo muito bom. E foi tarde e manhã o sexto dia. Ou seja, após a criação, começando com o surgimento da luz, fazendo separação entre noite e dia, e com a finalização da criação do homem e da mulher, Deus viu que tudo era perfeito. E Davi aqui, ao contemplar a natureza, disse: Senhor, o Senhor fez muito bem, o Senhor é sábio. Você pode se olhar no espelho, meu querido, minha querida, e dizer: Deus, muito obrigado pela minha vida, o Senhor me fez assim, com este cabelo, com a cor desses olhos, com a cor da pele, com essa minha estatura, com esse meu corpo, o Senhor me fez, louvado seja o nome do Senhor.
Jesus veio para dizer que Deus nos ama e que ele veio para morrer, para perdoar os nossos pecados e nos dar vida no seu nome. E é interessante, no verso 25, eis o mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes, neles passam os navios e também o Leviatã que formaste para com ele brincar. O Leviatã, alguns dizem que se refere ao crocodilo, esse animal grandioso. O crocodilo do rio Nilo era um animal, um dos maiores crocodilos do mundo, mas sabemos que há crocodilos de mar ou de água salgada. E aqui, então, Davi disse, tudo o Senhor fez, até os animais indomáveis pelo ser humano, como o Leviatã, como o crocodilo, esse grande crocodilo, Deus cuida. Deus o domina, Deus o subjuga, Deus dá ordens e ele obedece, como Deus deu ordem ao grande peixe que engoliu Jonas e depois Deus deu ordem e o grande peixe vomitou Jonas. Deus deu ordem e os corvos foram alimentar o profeta Elias. Deus deu ordem e todos os animais entraram na arca. Deus deu ordem e todos eles saíram. Então Deus dá ordem aos animais e eles obedecem. E até com os animais selvagens, Deus, no texto aqui, Davi diz, o Senhor brinca com os animais que nós não podemos dominar. Sabe por quê? Porque Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. E então, na parte final do Salmo, a partir do verso 27 até o verso 35, Davi, então, faz essa descrição de que tudo está sujeito ao Senhor. Ele diz assim no verso 27, todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no seu tempo certo. Tu lhe dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Deus sustenta. Quando o Senhor Jesus foi falar contra a ansiedade, para instruir seus discípulos a não viverem ansiosos, ele disse, olha, não andem ansiosos, ao contrário, vejam, as aves do céu, elas não semeiam e nem colhem, e Deus as alimenta. Não valem vocês mais do que todas elas? Olhem para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, e vocês valem mais do que os lírios. Ou seja, Deus proveu alimento para coisas para animais tão singelos, com vida tão breve. Há insetos que têm menos de 24 horas de vida, e Deus provê alimentos para eles. Muito mais para nós, que somos a coroa da criação de Deus, como disse Davi no Salmo número 8. E ele continua no verso 29. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Ou seja, todo ser vivo na criação depende de Deus. Depende do fôlego de vida que Deus dá. Diz aqui no verso 30, quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Falando do ciclo da vida sobre a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor com seus feitos. Ou seja, Davi reconhece a glória de Deus, mas também a eternidade de Deus. Já que a criação tem um começo, ela vai ter um fim, mas Deus permanece para sempre. E continua, ele olha para a terra e ela treme, toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Esta frase nós vamos vê-la novamente no Salmo 146. E aqui Davi diz, eu quero louvar, adorar a Deus por toda a minha vida. Que coisa maravilhosa! Só pelo fato de ter contemplado a criação e a sua própria vida, Davi se volta para Deus e o adora de todo o coração. E aqui, no penúltimo versículo, ele diz, no Salmo 104,
Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Que Deus se alegre com o meu refletir sobre tudo que eu vi na sua criação. Louve a Deus, meu querido, por tudo aquilo que Deus tem feito, pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará, porque Ele é o sustentador de todo aquele que nele confia. E finalmente, no verso 35 do Salmo 104, Davi diz o seguinte: sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma, aleluia. E aqui ele faz um contraste. Os ímpios, os pecadores, não vão poder permanecer, serão eliminados. Pela escolha de não crer em Deus e não obedecer à sua voz, irão ser afastados da glória do Senhor. Mas aquele que reconhece e crê em Jesus, permanece realmente fazendo a vontade do Senhor e pode dizer em alto e bom som: bendiga a minha alma ao Senhor. E a palavra final de Davi é aleluia, que quer dizer louvai ao Senhor. Que você louve e adore ao Senhor por tudo que Ele tem feito no universo, na terra e na sua vida, hoje e para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém.